Já estamos de volta com o nosso Profissão Mulher. Olha, não se esqueça que você pode participar a todo momento do nosso programa. É muito fácil. Através das nossas redes sociais. Você pode também mandar o seu e-mail para produçãoppm@gmail.com. E se você tem o WhatsApp aí no seu celular, todo mundo já baixou esse aplicativo, fica mais fácil ainda. É o 11 94588 6161. Manda a tua mensagem. Fala quem você gostaria de ver nesse palco. Qual é a dúvida que você tem, de repente, para a doutora, para o doutor, enfim. Quem manda aqui é você, eu sou uma mera representante. E falando nessas dúvidas, doutora Patrícia, realmente esse assunto fez com que as pessoas mandassem aí milhares de mensagens e nós selecionamos algumas. O nosso tempo é curtinho, mas uma delas é da Simone Ribeiro, que na verdade ela faz um desabafo, né? Ela tem um filho autista e ele foi laudado agora com esse problema aos 6 anos de idade e ela já tentou de tudo, doutora, e não consegue o LOAS. Primeiro precisa verificar se passou por um laudo perante o INSS que, de fato, constatou que ele é autista. Então, às vezes, realmente, há diversidade entre o posicionamento do médico do INSS com o posicionamento do médico particular. Então, ela faz o requerimento perante o INSS e o INSS ele só dá esse benefício se realmente for aprovado pelo médico perito do INSS. E tem que também atender os outros requisitos. Precisa ter esse problema no mínimo 2 anos, precisa ter a renda per capita menos que 1/4 do salário. Aqueles requisitos também precisam ser atendidos, porque eles são cumulativos. Não basta só simplesmente ser autista para ter esse direito. Então, precisa que a renda daquela família que mora naquele lugar seja menos que 1/4 do salário mínimo de todas aquelas pessoas. Então, se ela atendeu todos esses requisitos e, mesmo assim, o INSS indeferiu, e ela entrou com recurso perante o INSS, que é um recurso administrativo, que não precisa de advogado, basta assim, receber o resultado do INSS, vai lá, olha, eu quero recorrer. Imediatamente o INSS faz esse recurso. Se mesmo assim restou indeferido, é indispensável que ela procure um advogado de confiança para que esse advogado ingresse com uma medida judicial e prove no processo, por meio de um perito agora judicial, um perito do juiz, que de fato ele é autista e de fato aquela família tem uma renda per capita que atende os requisitos do LOAS. Assim, o juiz, em sentença, vai determinar que o INSS sim pague o LOAS para ela, e o que é mais importante também, a partir do momento que o juiz dá a sentença, essa sentença também tem validade, como ela retroage essa sentença desde o dia que ela fez o requerimento. Então, digamos que ela está tentando há 4 anos esse benefício e não foi deferido pela INSS, se o juiz sentenciar hoje, o juiz manda pagar desde aquele dia que ela requereu o benefício. Pelo menos isso, né? Já que a coisa é tão difícil, tão complicada sempre. O nosso país é o que eu falo. É tão lindo, tão maravilhoso, tem tanta injustiça. Toda vez que uma pessoa precisa de um benefício, ela tem que camelar muito. Vocês já ouviram esse termo? Camelar é correr atrás e vai 1, 2, 50 vezes, leva um monte de não e não tem outro jeito. Se sente mesmo desamparada, se sente sozinha, né? É uma vergonha. Um país que cobra tanto imposto, a hora que essas pessoas que não são assim, não têm uma renda tão boa, né, têm dificuldades financeiras, não conseguem retorno de jeito nenhum. Bom, então fica explicado aí que você precisa mesmo de um advogado para que você consiga entender e resolver essa situação, né, sim, doutora? Sim. A Marta, doutora, diz o seguinte, que gostaria de saber se o idoso que já recebe um salário mínimo, a renda da família contando com o salário do idoso é per capita? Pode requerer o LOAS? Depende, assim, se o benefício for para aquele idoso, então o idoso que vai requerer o LOAS, ele já recebe uma pensão, uma aposentadoria, ele não tem direito. Tá? Agora, se, por exemplo, tem uma esposa lá e o marido dela recebe uma aposentadoria, ele já é aposentado, e a esposa não recebe nenhum benefício, nunca contribuiu para o INSS, e somando aquela renda familiar atende o requisito do LOAS, ela pode, sem problema algum, requerer o LOAS e ela vai ter direito. A Ruana Silva diz o seguinte, que o pai se aposentou por invalidez após ter tido um acidente de trabalho e ele gasta tudo que ele recebe com remédios. Não sobra absolutamente nada, nem para os alimentos. Ele tem direito ao LOAS? Talvez ela tenha feito essa pergunta porque naquele outro programa que nós fizemos, nós ressaltamos a questão de exceção, ou seja, pode ser que a renda per capita da família seja um pouquinho maior que 1/4 e judicialmente o juiz concede esse benefício, e a gente deu um exemplo
do idoso que gasta muito com remédio. Só que o grande problema disso é que ele já é aposentado. Sim. Então, se ele é aposentado, não é permitido ele requerer o LOAS. Agora, uma outra pessoa da família, como a gente já deu um exemplo, pode. Mesma coisa aqui, então, para o Paulo Pedreira, que diz que é aposentado e não consegue pagar os gastos com os rins. Gasta tudo para fazer hemodiálise. Pode recorrer ao LOAS? Infelizmente, ele não pode recorrer ao LOAS. Infelizmente, você não pode. É aquele benefício que o governo faz para a gente, mas, na verdade, a gente não tem direito. É um caso ou outro, né, doutora? É que, assim, nada mais justo, porque se ele já recebe um benefício do INSS, não é crível, principalmente a crise em que a gente vive, que ele receba um outro benefício e acaba prejudicando outros que teriam direito ao LOAS. Deveria, então, pelo menos, ter medicação e hospital exatamente, decente, gratuito, aspecto. já que não pode recorrer, né, Lisa? Sabe, eu tenho uma dúvida também. Tem uma família que me procurou nas redes sociais, eles têm quíntuplos. E os 5 filhos têm problemas mentais. Eles também têm direito, se caso eles procurarem? Eles têm direito. Mas a renda, provavelmente eles não têm uma renda comprovada. Né? Melhor, assim, então como que funciona? Um deles vai requerer o LOAS se atender aqueles requisitos, né, a família receber por pessoa menos de R$280, ele vai ter direito ao LOAS. Isso vai somando, os outros também vão ter direito. No caso, nesse sistema, geralmente funciona mais para quem é de classe média ou, enfim, porque tem a classe mais pobre, ou seja, a classe que está miserável, que a gente pode falar. O LOAS é exatamente isso. Como é que vai comprovar se tem um filho com problema? Então, o LOAS, ele foi criado exatamente para aquelas pessoas que estão vivendo em estado de vulnerabilidade, que elas não têm condições nenhuma. Por isso que não é um benefício para que a pessoa tenha condições, no mínimo, de sobreviver. Por isso que é pago um salário. Cleiton, me fala uma coisa, já que a banda de vocês aí fala dos valores e propósitos, vocês procuram também, assim, colocar na música de vocês, naquilo que vocês passam para as pessoas, esses acontecimentos, essa vivência do dia a dia? Então, a gente, quando faz, a gente até, é bacana falar disso, porque a gente coloca muita verdade em cada letra, em cada música que a gente faz. Todas têm um porquê e da onde veio, não é nada artificial. Uhum. A gente tem música que fala sobre bullying, a gente tem música que fala sobre nunca desistir de um sonho, a gente tem música que fala sobre a partida de alguém que você amou muito. Então a gente engloba esses assuntos. Então acaba transmitindo essa mensagem de que se você perdeu alguém, não somente naquele alguns assuntos sociais ou algum assunto amoroso, não, a gente engloba um pouco mais. A mensagem é um pouco mais, porque a gente tem essa vivência, né? Sim, com então certeza. Cada um aqui já passou, sabe o que passou para chegar até aqui, sabe por onde andou e o que teve que fazer para conseguir. Nunca desistiu disso, na verdade, né? Então a gente procura colocar essa verdade. Douglas, viu, gente? Chamei o Douglas de Cleiton. Eles são parecidos. Eu acho que a música, ela tem esse poder de unir as pessoas, né? A gente tem, graças a Deus, assim, a gente tem hoje uma representante LGBT que está na música, e vocês sabem disso, que é a Pablo Vittar, que está lá na música, enfim, e que conseguiu unir tanta gente com a música dela, levando e mostrando para as pessoas, através da TV, da internet, enfim, que todo mundo pode cantar tudo, e que todo mundo pode se unir, e que a música, independentemente que ela seja cantada por uma cantora LGBT ou não, ela tem esse poder de unir, né, as pessoas. Sim, e como a gente fala numa música nossa, as diferenças, elas não são defeitos, então cada um tem a sua peculiaridade. Isso que você falou é super importante, porque a gente tem, né, uma tendência a achar que quando a opinião do outro diverge da nossa, a correta é a nossa. Verdade. Isso, como você falou, não é correto. Cada um tem o seu jeito de se expressar, o seu jeito de viver. O que a pessoa faz para ser feliz, é aquilo. É verdade. Então, cabe a cada um respeitar teu espaço, viver tua vida. E, claro, se você não pode ajudar alguém, também não atrapalhe. É verdade. Não saber atrapalhar, você já ajuda diferenças, muito. Né? Saber lidar com as diferenças é muito importante, né? Agora, Lisa, já que você está falando isso, saber lidar com as diferenças é muito importante. Você que é uma repórter, né, uma pessoa trans,
eu fico imaginando, já que você descobriu isso quando criança, apesar de ser muito jovem, como é que foi de lá para cá? Como é que foi essa batalha? Como é que foi lidar com essa avalanche das mais diversas opiniões, preconceitos? Como é que foi? Em primeiro lugar, eu acho que quando a gente não escolhe. Eu não escolhi ser gay, eu não escolhi ser transexual, eu nasci transexual. Isso é que é o mais importante, que as pessoas precisam entender. É diferente quando a gente... eu nasci, eu sou gay, eu nasci, eu sou transexual, minha cabeça é totalmente diferente, eu não me vejo neste corpo. Eu nunca me vi no corpo de homem, eu nunca tive cabeça de homem. A minha mãe... A minha família foi muito importante para a questão da minha aceitação como transexual. Isso que foi mais importante, porque quando se tem amor, aí sim, a tua família te apoiando, as pessoas chegando para você e falando da tua família, falando, a gente te aceita do jeito que você é, mas aí vai de você também se aceitar como você é. Então, quando a minha mãe viu essa minha perturbação também da aceitação, ela chegou para mim e veio conversar comigo sobre isso. Falou, olha, tem alguma coisa que está te incomodando e eu queria saber. E aí eu contei para ela que... Ela falou que, não, gay eu sempre soube que você era, mas eu quero te pedir desculpas porque eu comecei a procurar informações e percebi que você nunca foi gay. Então eu quero te pedir desculpa porque eu sempre te tratei como gay. E você nunca foi, você sempre foi uma transexual. E aí ela perguntou se eu queria fazer a transformação, enfim. E eu falei para ela, tenho muita vontade. Ela falou, então a partir de hoje você deixa de ser meu filho e se torna minha filha, se torna a neta, se torna a sobrinha. Qual é o nome da sua mãe? Cláudia. Oh. E ela é maravilhosa, assim, a minha mãe. Palmas aí para dona Cláudia, mas, assim, que mãe, e para vocês verem como é fundamental, gente, a presença do pai e da mãe na criação de um filho, da mãe ou do pai que é mãe, ou da mãe que é pai, como é fundamental para que essa pessoa, essa criança, consiga crescer com seus valores, com uma cabeça bacana, enfim, a gente já continua esse assunto, a gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí não, é rapidinho, bate lá, volta cá. Ainda vai levar um tempo para fechar o que